Desculpa, pessoal, o celular tocou, o vídeo cortou, né? Então, dentro da análise aí do plano de ensino, mencionávamos essa questão das provas, da arguição de falsidade da prova documental. Tá? Então a gente vai ver de que forma é regulado pelo código o procedimento para verificação se a prova é ou não falsa, né? Determinação de realização de perícia, tudo isso que vem regulado no CPC, como o código determina que seja feito esse procedimento para a averiguação se a prova é falsa, a prova documental é falsa ou verdadeira, ok? Na sequência, falamos então da ata notarial e da prova documental, aproveitando o gancho para falar da exibição de documento ou coisa e da arguição de falsidade de documento, a gente passa para outra modalidade de prova, a gente vai analisar a prova oral. Né? A prova oral é aquela colhida oralmente na oportunidade da audiência de instrução e julgamento. Tá? Então, essa prova oral ela tem como espécies o depoimento pessoal da parte, tá? Então, depoimento o autor ou depoimento do réu, né? Dado pela própria parte, a oitiva é feita pelo juiz, né? Então, esses depoimentos eles são prestados oralmente, né? E a hipótese de oitiva de testemunhas, tá? Não envolve as partes, mas sim terceiros, né? Pessoas que são exteriores, de fora da relação jurídica processual e que vêm aí também prestar um auxílio ao Poder Judiciário, prestando um serviço público, né? Falando aí, prestando o seu depoimento oralmente na presença do juiz, tá? Então a gente já aproveita para falar da prova testemunhal, tá? Depois, pessoal, a gente fala da confissão. Tá? A confissão, que para muitos não é uma modalidade de prova propriamente dita, mas sim o reconhecimento de que um fato contrário à parte é verdadeiro, né? Então ela reconhece um fato que é favorável ao seu adversário como sendo verdadeiro e ela pode então confessar esses fatos que levariam à procedência dos pedidos trazidos na petição inicial. Tá? Então, havendo confissão por parte do réu, ou na hipótese de reconvenção, né, o pedido contraposto, o autor poderia confessar o fato que leva ao pedido contraposto. Tá? Então, havendo essa confissão, na verdade, ela dispensa a produção de outras provas, né? Porque o juiz ele vai considerar verdadeiro os fatos alegados. Tá? Nas hipóteses ali, se não for hipótese excepcional, que se não se admite confissão, né? Nas demais hipóteses, havendo confissão, o juiz presume verdadeiro o fato alegado, não havendo necessidade de provar. Né? Se o autor alega e o réu reconhece que o fato é verdadeiro, não tem necessidade de produzir provas. Tá? Então, embora a confissão não possa ser, como a grande maioria entenda, uma modalidade de prova propriamente dita, né? Existem... Nesse caso, né, existem autores numa posição minoritária que entendem que é uma prova propriamente dita, né? Mas a gente pactua do raciocínio de que ela não é uma prova, e sim uma declaração de veracidade de fato, né, de reconhecimento de um fato contrário ao interesse da parte que confessa, né, e que torna desnecessária, dispensa a produção de outras provas no processo. Tá? Então nós vamos analisar também os dispositivos que tratam da figura da confissão. Nesse momento, porque a confissão ela foi alocada dentro do CPC no capítulo que trata das provas. Tá? Então nada mais oportuno do que a gente já falar delas agora nessa oportunidade. Tá? Então a gente trata da confissão, ok? Depois de virmos a prova oral, né? Vamos falar então da prova pericial. A prova realizada através do auxílio de um profissional, de um técnico, né, com formação na área da ciência específica necessária para o esclarecimento de um fato posto em juízo. Tá? Então, o juiz que não detém conhecimento técnico em várias áreas, né, por exemplo, na área de engenharia, por exemplo, na área de contabilidade, né, na área nas mais variadas áreas aí do conhecimento, de meteorologia,
né? Poderia psicologia, né? Poderia então estar se amparando num médico, né? Pessoal muito comum, perícia médica, né? O juiz vai estar se amparando, vai estar buscando o auxílio de um técnico, né? Alguém que tem formação específica na área para poder prestar esses esclarecimentos, para poder responder às dúvidas, os quesitos do juiz, do Ministério Público, das partes envolvidas, né? A fim de esclarecer os fatos. Aquele fato que o juiz não conseguiria saber se é verdadeiro ou falso se ele não tivesse conhecimento técnico. Tá? Então, ele não tendo conhecimento técnico, ele vai poder se socorrer do trabalho dos peritos, que também são auxiliares da justiça. Tá? Então, a gente vai analisar todas as questões referentes à prova pericial, quando ela é realizada, de que modo ela é realizada, o procedimento, né? Quando os atos são praticados, tudo isso será analisado pela gente no nosso plano do semestre, né? No plano de trabalho no semestre. Tá? Então, seguindo aquela toada, né, de análise dos dispositivos contemplados no Código. Tá? Então, assim como as demais modalidades de prova pericial também tem previsão no Código de Processo Civil e a gente então estuda ela a partir dos dispositivos do CPC, ok? Por fim, uma última modalidade de prova típica contemplada no CPC é a chamada inspeção judicial. Tá? A gente vai então analisar como é essa prova, como ela se realiza, de que modo, quando, né? A inspeção judicial nada mais é do que o juiz ir inspecionar pessoas ou coisas, tá? Então, a possibilidade dele, através de uma visita in loco, esclarecer algum ponto ainda obscuro, né, para o julgamento do mérito, tá? Então, ele mesmo, fazer uma inspeção in loco, tá? A fim de esclarecer um ponto ainda obscuro dentro do mérito e necessário para o julgamento da ação, tá? Do mérito da ação, tá? Então, a gente analisa os dispositivos que trata dessa outra modalidade de prova denominada inspeção judicial. E, na sequência, a gente trata da audiência de instrução e julgamento, tá? Até os dispositivos da audiência de instrução e julgamento, eles vêm antes dos dispositivos que tratam das provas propriamente ditas, né? A audiência de instrução e julgamento, ela está no 358, tá? Depois de falar lá no 357 do saneamento e organização do processo, o 358 já fala da audiência de instrução e julgamento. Mas como a audiência de instrução e julgamento é o ato que encerra a fase de instrução, como o próprio nome diz, na primeira fase da audiência ela é de instrução, e depois de encerrada essa primeira fase o juiz já vai proferir o julgamento, e aí é a fase decisória do processo, né? Então, a gente deixou para falar da audiência de instrução e julgamento depois de falar de toda a instrução probatória, de todas as provas que vão poder ser produzidas no processo, tá? Então, embora o Código traga a audiência de instrução e julgamento antes de falar das provas, né, a gente primeiro fala das provas, que é a fase de instrução, quando elas seriam produzidas, de que modo, né, para chegarmos no último ato da instrução, que é a audiência de instrução e julgamento propriamente dita. E aí a gente vai analisar os dispositivos do Código que tratam da audiência de instrução e julgamento, tá? Que são do 358 ao 368. Aqui a gente encerraria, então, o nosso plano de ensino para o semestre. Mas a gente tem aquela primeira parte das tutelas provisórias, né, que está lá na parte geral do CPC ainda, e que cabia nos passar para vocês, né, estudar junto com vocês esse tópico, porém, deixamos para fazer isso agora, porque ela se tratava de uma matéria um tanto quanto complexa para explicar para vocês antes da gente falar da formação do processo propriamente dito, né? E chegarmos aqui à fase decisória, quando o juiz decide em definitivo, e aí nós vamos poder falar de uma decisão provisória, que ele já tomou no decorrer do processo, ou logo lá no início, antes mesmo da petição inicial, né? Através de um pedido de tutela provisória antecedente, né? Então a gente vai estudar no final do semestre as questões inerentes à tutela provisória, porque agora sim vocês têm mais condições de entendimento, de melhor entendimento, né? A parte de tutela provisória é uma das partes mais complexas do novo Código,
né? E não dava para, assim como a parte recursal. Considero que as partes mais difíceis é a parte recursal, especialmente recurso especial extraordinário, e a parte de tutela provisória, tá? Então, para a gente explicar algo tão complexo para vocês que chegaram sem ainda uma noção exata do processo, apenas com noções de teoria geral, né, se tornaria muito difícil a explicação. E por isso nós deixamos para agora, no final do segundo semestre, tratar da tutela provisória. E dentre as modalidades de tutela provisória, vamos estudar as tutelas de urgência, né, cautelar e antecipada, e vamos estudar a chamada tutela de evidência. Quando o direito é mais do que provável, o direito é evidente. Tá? Então a gente vai trabalhar com com a tutela provisória no final do semestre, ok? Por isso que eu já disponibilizei lá para vocês 2 materiais de apoio. Um dessa parte que faz parte aqui do nosso cronograma para o semestre, tá? E a tutela provisória, que era conteúdo lá do primeiro semestre, mas que a gente deixou para falar agora, como eu mencionei, por se tornar um pouco mais fácil, mais simples de explicar o tema para vocês, tá? Então, aguardem, no final a gente vai estar fazendo análise de tudo isso. Não se preocupe que o tempo é suficiente, né? A gente sempre consegue, como agora a gente não tem faltas coletivas, né, pessoal? Certamente a gente vai conseguir cumprir com o cronograma, ok? Beleza? Encerro esse vídeo e volto no próximo para falar da bibliografia. Valeu, obrigado por enquanto.